O entrevistado de hoje no Jornal Candidez é o ex-prefeito e empresário Demétrios Arantes Pereira. Demétrios, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Candidez. O prazer é todo meu e queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar a todos os divinopolitanos e a todas as pessoas da região que têm o alcance dessa magnífica emissora e esse brilhante jornal. Uma proposta aqui é falar um pouco de política, fazer um comparativo assim do trabalho e das projeções futuras do prefeito Demétrios Pereira. Vamos começar falando de obras: restaurante popular, Universidade Federal, o asfaltamento até o Lago das Roseiras, enfim, alguns dos projetos desenvolvidos pelo prefeito Demétrios Arantes Pereira. Podemos citar também o parque, que foi uma articulação feita pelo prefeito. Pode-se dizer que dentro dessas ações e desses projetos, você conseguiu alcançar os seus objetivos como chefe do executivo, Demétrios? Com certeza, é a questão da prioridade, né? A gente elencou na época várias prioridades, mas a mais importante delas é no que trata o respeito às pessoas, a inclusão das pessoas, a diminuição das diferenças, das desigualdades entre as pessoas. Você citou algumas obras, mas é importante citar o Centro de Convivência Salviano Avelar, a residência terapêutica, que foram projetos que me trouxeram muita alegria também, né? Outros projetos de construção de CMEs, enfim. Mas combater principalmente a desigualdade, com obras como o Restaurante Popular, a Universidade Federal, as possibilidades de inclusão das pessoas, o respeito ao servidor público, no que tange não só aos seus vencimentos salariais, que não deixa de ser mais que uma obrigação de quem é empregador, mas o respeito, o fino trato, a reciprocidade da educação, né? Dentre várias obras, Demétrios, uma se destaca, é claro, a Universidade Federal, até mesmo pelo anseio da comunidade, as reivindicações, o que ela representou dentro do município, dentro de toda a região e no estado de Minas Gerais. Qual que é a avaliação que você faz hoje da Universidade Federal? Ela tem atingido aqueles objetivos que você visualizou lá no seu governo? Ela ainda tem algo a ser feito? Ela ainda pode crescer mais? Na verdade, nós estamos numa fase que a gente chama de maturação, né? A gente tem aqui que agradecer à única universidade que de fato pôde absorver, porque para criar-se uma universidade é muito mais complexo que as pessoas podem imaginar, né? Agora, quando a gente criou, junto com toda a estrutura do governo federal mas dizer, todos aqueles que ajudaram a construção da universidade sabem a magnitude dela. São 1.500 alunos, né? Dos quais 60% ou quase isso são pessoas que vieram de fora. Nós temos 40% de divinopolitanos lá, mas esses 60% que vieram são cerca de 800 alunos, imaginemos isso, que vieram para morar em Divinópolis, para alugar imóveis em Divinópolis, para gastarem no comércio. Estou falando do ponto de vista econômico, né? Porque as pessoas costumam criticar sem dar as razões. Mas o mais importante da Universidade Federal é a oportunidade. Desses 600 ou um pouco mais de alunos divinopolitanos, qual deles teria condições de pagar uma universidade particular federal de medicina? Essa é a pergunta. Então o objetivo da universidade ele não é financeiro, econômico, ele é social e de inclusão. E a gente propiciou isso. Agora, é lógico que os frutos nós vamos colher, né? Cada ano que se formar médicos, que se formar enfermeiros, quem ganha é a sociedade. Que formarem bioquímicos, farmacêuticos, que são, obviamente, pessoas pesquisadoras, ganha a nossa sociedade com a qualidade de professores que temos aí, dessa magnífica UFSJ. Isso é um detalhe interessante. Naquela época você idealizou o projeto que já começa a render frutos. A universidade já está colocando profissionais no mercado. E como você avalia esse princípio de negociação entre a Universidade Federal, o município, ou seja, essa colocação desses profissionais no mercado de trabalho que tinha aí como o primeiro objetivo atender um déficit de demanda e de recursos humanos já no município? Então, se a universidade agora está oferecendo estagiários, é justamente aquele papel que a gente imaginava. Eu quero dizer, com todas as palavras, sem obviamente querer ofender ninguém, nem atacar ninguém, dizer que se eu fosse o prefeito, esse problema eu tinha resolvido, estagiários. O estágio é da UFSJ, é dos alunos da nossa universidade, e que, com todo respeito às outras cidades, que cuidem de lá seus prefeitos. A nossa, cabe a nós cuidar dela, e obviamente quem ganha é a sociedade, a população divinopolitana, porque vai ser a primeira atendida de uma forma benéfica. Foi indiscutível o bom relacionamento do governo Demétrios com o governo federal. Pode dizer que foi o momento em que o município foi mais visto pela esfera federal e o momento em que o município mais recebeu recursos dentro aí de todo o contexto político da cidade?
Flaviano, não sou eu que digo isso. Obviamente, o que a gente percebe. Foram 63 milhões de investimento do PAC, a obra de pavimentação do Lago das Roseiras, a Universidade Federal, projetos como Restaurante Popular, o CEMEI do Danilo Passos, que é uma escola em tempo integral. É tanta obra que eu acho que eu devo estar esquecendo de alguma outra. Dizer que o Lula ele foi o principal líder nacional, não para Divinópolis só, um presidente que combateu a pobreza, a miséria, como nunca se combateu. Esse é o projeto de inclusão que o Lula fez, que nós temos que render homenagem a esse grande estadista. E vou dizer para vocês, nós não passamos fome, graças a Deus. Mas entre ser pobre e miserável, a distância é incomensurável, gente. Entre a miséria e a pobreza. Ser pobre, você tem dignidade, você tem como sobreviver. Agora, na miséria, ninguém sobrevive. Morre de desnutrição, morre de um monte de coisa. E esse é o papel do homem público. Então, o Lula fez para Divinópolis o que ele fez para o Brasil. Só que com uma forma especial. Ele olhou Divinópolis, e tanto que a Universidade Federal de Divinópolis, hoje da UFSJ, o nome é Dona Lindu. É o nome da mãe do presidente Lula, que eu tive o prazer e o orgulho e a honra de poder dar esse nome ao edifício. Dizer que o Lula fez para Divinópolis o que nenhum outro homem público fez na história dos 100 anos de Divinópolis. Eu acho que ninguém vai fazer também. A Universidade Federal é uma vez só, né? Agora, Demetrio, além do brilhante trabalho e da construção política que você fez em torno desses 4 anos administrando o município de Divinópolis, você viveu um momento ruim e obscuro aí também dentro da política, que foi a acusação feita pela Polícia Federal, que não foi provada pela Justiça, que veio te inocentar um tempo depois. O que você tira de lição dentro dessa situação e se fica alguma mágoa em relação às denúncias infundadas apresentadas contra o governo? Na verdade, Flaviano, com toda tranquilidade, eu gosto de dizer eu digo o seguinte: as feridas cicatrizam e as cicatrizes permanecem, né? Até para demonstrar, obviamente, o resto, porque eu não seria hipócrita de dizer que isso não me fez mal. Me fez mal. Para minha família, para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, mas eu entendo que eu quero crer que todo dia alguém é injustiçado, e naquele dia 9 de abril eu fui um injustiçado. Na verdade, não passou da fase de um inquérito investigativo que marcou a minha vida, mas eu quero aqui deixar o meu exemplo, se é que ele serve de exemplo para as pessoas, que nunca se desesperem. E eu tive o apoio sistemático da minha família, dos meus amigos, e um apoio íntimo de Deus, que disse: olha, permaneça de cabeça erguida. Agora, para fechar então essa entrevista, Demetrio, não poderíamos deixar de citar futuro político. Já tem alguma projeção, algo em mente ou algum projeto a ser executado? Tá vendo tudo que eu adquiri na minha vida? O bem mais precioso que eu tenho é minha família e meus amigos. Mas todos os bens materiais que eu adquiri foram em Divinópolis e região. Então, de certa maneira, eu me sinto na responsabilidade. Eu não escondo nada, né? Eu digo sempre que tudo que eu penso, eu digo às pessoas. Eu tenho um projeto político, sim. Eu acho que eu tenho 46 anos, eu posso pensar em muita coisa, né? Já fui vereador, presidente da Câmara, prefeito. Então, essa bagagem, essa relação com o governo federal, junto ao meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, uma relação excepcional, eu acho que nós temos condições de contribuir muito para essa região centro-oeste. Então, eu desejo, não sei que serei, eu desejo colocar meu nome à disposição da população novamente, sim. Me permito perguntar, seria um projeto voltado para a Assembleia ou para o Congresso? Para a Assembleia Legislativa. Eu penso que é preciso primeiro você galgar os passos novamente. E se eu puder contribuir, eu não sou profissional da política, eu sou um homem público, né? Existe o profissional político, não tenho nada contra, mas tenho nada a favor também, mas a gente é homem público. Homem público é aquele que está à disposição para um monte de coisa, para defender interesses coletivos. Vou dizer aqui agora ao testemunho, eu tenho só uma vida, então eu tenho que vivê-la intensamente. É muito melhor eu sou uma boa pessoa, não atrapalhar ninguém, não prejudicar ninguém, do que o contrário. Então, se a gente tem só essa, e se a gente tem uma segunda a gente não lembra, viva essa intensamente fazendo bem. Então, se você puder contribuir, é bom. Agora, falar contra, não. Se você não puder falar bem, não fala mal, fica calado, já ajuda demais da conta. E deixa pra gente que fala bem falar.
defender, amar essa terra como fosse sua mãe. E ela é, né? Então é isso, Flaviano. Se eu puder continuar contribuindo, estarei à disposição. Então, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí no seu novo projeto. Desculpa a gente ter alongado, mas é porque eu me senti tão bem, tão à vontade. Eu falei muito, mas é dizer que tudo que eu disse para você, Flaviano, vem do fundo do coração, do fundo da alma. Muito obrigado a oportunidade. Felicidades a todos e que Deus continue iluminando a terra do Divino Espírito Santo. Muito obrigado pela entrevista.